Bem, então já sabem, as infrações ao Código da Estrada são definidas em contraordenações, mas nós vamos ver aqui, antes de classificarmos todas as contraordenações, vamos ver outras coisas, não é? Nomeadamente a carta por pontos. Sabem? Já ouviram falar nisso, não já? Pronto, já sabem que vocês vão receber uma carta de condução quando passarem o exame prático e essa carta de condução já vem com pontos, sim ou não? Oi, Isabel? Sim. Sim? Não. Ah, É provisório. eu até estava a ver. Nossa. Não vem já com pontos não, porque a vossa carta vai ser provisória, 3 anos. Vocês não se lembram de falarmos isso na aula passada? Então, a primeira carta que vocês recebem depois de passar o exame prático é provisória. Tem um regime probatório de 3 anos que não dá acesso a pontos. O sistema dessa questão da carta provisória funciona de uma forma diferente. Como é que funciona? Lembram-se? Isto é, o regime de contraordenações para vocês durante o tempo provisório é diferente. Como é que é? Isto é mais rígido, não é? Estão mais sujeitos a ficar sem carta rapidamente, não estão? Porque, lembram-se quantas contraordenações podem cometer? 2 graves e 1 muito grave. Que podem ou não podem? Sim. Se pode. Não pode. Que não pode. Não deve. Pois, também é uma verdade. Não deve. Isto é, eu já sei que muita gente comete muitas contraordenações e ninguém vê. Não estou a falar dessas. Estou a falar se forem apanhados, não é? Então, não podem ter 2 graves, nenhuma muito grave. Certo? Isto é, o que quer dizer? Que só podem ter ou contraordenações leves ou uma grave. Porque mais que isso já não podem. Porque senão ficam sem carta, certo? Muito bem. Agora vamos passar à outra parte, a outro patamar. Isto é, quando a carta ficar definitiva. E ela fica definitiva ao fim dos 3 anos, se vocês não cometerem as tais situações. Portanto, não tiverem nem uma muito grave, nem 2 graves. Ok? Aí a carta passa a ser definitiva. Olá, boa noite, não faz mal. A Isabel disse desculpa o atraso, não faz mal. O Tiago, boa noite. Mas nós temos uma carta provisória durante 3 anos. E depois, a seguir aos 3 anos, temos outra? Não. Ou é a mesma? Ela passa a ser definitiva ao final dos 3 anos. Mas a carta é a mesma. Só que pela data, não é? Vocês conseguem ver que a carta passou a ser definitiva. Ao final dos 3 anos, automaticamente, passou a ser definitiva. E aí começa o sistema de pontos. Sim? Então pronto. Quantos pontos tem direito o condutor? 12. 12. Portanto, à partida tem direito a 12 pontos. 12. Ok? Deixa-me escrever aqui. Então, ficamos com 12 pontinhos. Certo? Mas podem ganhar quantos extra? 3. Ora, 12 mais 3. Calculadoras. 15. 15. Muito bem. Isto é, podem chegar aos 15 pontos se quê? Tiver 12. Se nos últimos... Não cometer nenhuma infração? Exatamente. Se nos últimos 3 anos, os 3 anos anteriores, não cometeram nenhuma infração, nada, zerinho. Têm o vosso histórico limpinho. Então merecem mais 3 pontos grátis, não é? 3 anos de provisório conta? É? Os 3 anos de provisório conta? Sim, sim. Nos últimos 3 anos, se não cometeram nenhuma infração, em vez dos 12, ficou com 15. Está bem? É tipo um incentivo, um extra, um prémio. Pronto. Agora, podem perdê-los também, não é? Tanto ganha como perde. Isto é tipo um jogo. E como é que podem perder pontos? É por infrações muito graves? Muito graves, só? E graves também. E graves também. Graves também. E leves? É só aplicado à coima. Então não perdem pontos, pois não? Acho que não. Exatamente, João. Nas contraordenações leves só paga coima, nada mais. Não acontece mais nada, não perdem nenhum ponto. Por isso é que as leves vocês podem ter 500 ou 1000, se vos apetecer. Não é? Contraordenações leves podem ter muitas.
tem é que pagar as coimas. Hã? Se tiver muito dinheiro, pode ter. Exatamente. Quem puder, olha, sair o Euromilhões, por exemplo, ficam excêntricos, gastam para aí o que quiserem e encontram ordenações leves. Não esqueçam que têm mesmo que pagar as coimas, senão podem ser penhorados nas finanças. E o vosso ordenado pode ser penhorado também. Certo? Olha, ficou com a casa penhorada, o carro, tudo. Não estou a brincar, estou a falar a sério. Agora, nas contraordenações... Desculpa, como é que procedemos ao pagamento? É na hora? Já vamos falar disso, calma aí. Ok. Mas sim, podem pagar na hora ou não. Se não tiveres dinheiro na hora, tens que pagar depois. Mas já agora que estamos a falar disso, sabem como é que funciona? Isto é, imaginem que vocês são apanhados num momento a cometer uma infração. São obrigados a pagar a coima na hora, sim ou não? Já dissemos que não. Não, pode ser pago até 48 horas. Só? Só 48 horas? E se uma pessoa só receber no final do mês? É depender da coima, é isso. É. Mas pronto, no caso, podem não ter dinheiro naquele momento, imaginem, vocês são apanhados a conduzir, a cometer alguma infração, não têm dinheiro para pagar naquele momento, ok, não paga naquele momento. Só que têm 8 dias, atenção que são 8 dias para fazer o pagamento, e ficam com os documentos apreendidos. Portanto, na hora, vocês ficam com os documentos apreendidos, o agente vai passar uma guia para vocês poderem conduzir, na mesma, sem os documentos. Tenho uma guia para poder conduzir durante aquele prazo. Tenha 8 dias depois para pagar voluntariamente a vossa coima e receber a documentação outra vez. Tá? Pronto, é assim que funciona. Agora vamos aos pontos, então. Nas leves não perdem pontos. Nas graves, perdem? Sim. E nas muito graves, não é? Então, em contraordenações graves e muito graves é que perdem pontos. Agora, quantos é que vão perder? Vocês já estão a ver na imagem e tudo. Gerais -2 e especiais -3. Ora, vamos abrir o quadro. Assim é mais fácil para ler, não é? Então, reparem, nas contraordenações graves, aqui, estas, vão perder, em geral, 2 pontos. Não é? Então, qualquer contraordenação grave, no geral, perdem 2 pontos. 2. Mas, como estão a ver, podem perder 3. E eu vou escrever a preto porque isto fica negro. E podem perder 3 pontos em que situações especiais, diz aqui. Estacionamentos. Oh, Márcia, tu achas que no estacionamento fica logo assim mal? Ir ao telemóvel? Por exemplo, ir ao telemóvel é bem pior que um estacionamento mau, não é? O álcool, a taxa? Bem, daqui a um bocadinho já vamos ver todas as contraordenações, o álcool também. Já vamos ver as contraordenações quais é que são graves e muito graves. Agora, Isabel, dá para pagar com multibanco se tiver dinheiro na conta, não é? O problema é que pode nem ter dinheiro na conta. Nem no bolso, nem na conta. E se não tiver, olha, paciência. Pronto, há sempre possibilidades, claro. Agora, então, veja lá, perdem 2 pontos nas graves, 2, e podem perder 3 pontos, 3, nas contraordenações graves e especiais. Só que aqui a palavra especial não é no bom sentido. Neste caso, é no mau sentido. Isto é, podem perder 3 pontos nas contraordenações graves especiais e consideram eles as especiais, por exemplo, do álcool. Certo? As contraordenações do álcool, por exemplo, neste caso, já perdem 3 pontos e não 2, se for grave. Falaram do telemóvel e falaram bem, porque o telemóvel passou a ser 3 pontos também que perdem. Em vez de 2, perdem 3 pontos. Porque é pior. Estão a entender? Isto é, dá mais castigo. É esse o especial deles. Depois, nas contraordenações muito graves, se repararem, neste caso, perdem em geral 4 pontos, não é? E aquelas negras, as tais especiais relativamente ao álcool, perdem 5. Ok? Ora, imaginem, 5 pontos a perder. Imaginem que cometem 2 muito graves do álcool num período de 1 ano. Perdem logo 10 pontos, daqui a pouco perdem os 15, não é? Se tiverem 15. Portanto, não é assim tão difícil perder os pontos todos. Certo? Oi? Então, já sabem, em geral, é o que está aqui com o círculo vermelho.
Em geral, perdem 2 pontos nas graves e 4 pontos nas muito graves, certo? Nas especiais, e considera-se especiais as do álcool, no caso das graves perdem 3 pontos e no caso das muito graves perdem 5 pontos. Perdem mais. E incluímos aqui nas graves a do telemóvel, não esqueçam. Atenção que os telemóveis, hoje em dia, nós sabemos que isso acontece, não é? Estamos todos meio que viciados ao telemóvel, correto? E depois é normal, quer dizer, não é normal, mas acaba por ser um bocado já hábito e nem pensamos de estarmos a conduzir e de repente olhamos para o telemóvel para ver uma notificação que apareceu ou para pegar no próprio telemóvel, não é? Já agora, o uso do telemóvel é sempre proibido a conduzir? Não, se não implicar o manuseamento continuado. Isto é, se vocês não forem sempre com o telemóvel na mão, podem atender uma chamada, por exemplo, não podem? Com o kit mãos livres. Auricular, podem usar auricular? Não, não podemos. Podemos usar, não acho que sim. Um podem, não podem usar 2. Mas um auricular podem usar só um, não é 2, atenção. Ivo, esses pormenores são cobrados no teste? Diz. Esses pormenores dos auriculares, do telemóvel, Sim. isso é cobrado no teste? Pode acontecer de aparecer uma Pode? Já apareceu para aqui os auriculares. Aparece os auriculares. Atenção que há uma pergunta que tem uma rasteira que diz que podem usar o telemóvel com 2 auriculares desde que tenha alta voz. E o que confunde aqui é dizer desde que tenha alta voz. E mesmo que tenham alta voz não podem usar 2 auriculares, só podem usar um. Só um fone. Muito bem. Já vos saiu essa pergunta? Muito bem, perceberam? É isso. As tecnologias, pronto, ainda não falámos aqui em todas as tecnologias, mas 2 auriculares não pode, senão ficam com, sem E ouvir os o... carros também hoje em dia já permitem ter Sim, exatamente. sistema ligado. E o CarPlay e essas coisas todas, não é? Mas pronto, o código da estrada ainda não chegou aí, ainda estamos lá atrás. Sim. Ainda estamos no auricular. Pronto, é o que diz, é um auricular ou kit mãos livres. De resto, não pode. Se não, cometem a contraordenação grave e perdem 3 pontos. Perdem mais pontos aqui. Depois, se repararem, aqui em baixo diz 6 pontos nos crimes rodoviários. Porque se cometerem crime rodoviário, perdem logo 6 pontos. 2 crimes rodoviários, perdem logo os 12. Não é? Agora, se isto acontecer, isto é, à medida que nós vamos perdendo pontos, será que podemos ir ganhando também? Acho que sim. Como? Sim, podemos. Mas na mão. Como é que se ganha pontos? Compra-se ali na tasca? Não. Se não cumprir uma infração durante... É de 2 em 2 anos, acho eu. 2 em 2? Não cometer nenhuma infração. Será 2 em 2? O máximo é 15, não é? É 5 anos. É ciclos de 5 anos. 15 pontos. Podem ir ganhando pontos. Mas, 25. ao fim de 5 anos, começa de novo. Isto é, vocês têm ciclos de 5 anos. Ok? E renova, digamos. Mas, agora o que vamos ver é, antes de acabar esse período dos 5 anos, porque o nosso registro de infrações é como o registro criminal, tem validade de 5 anos. Aquilo vai rodando, não é? Vai limpando. Atenção que só ganham e só limpam o registro se não tiverem nada em atraso, nem coimas, nem nada por cumprir. Porque se tiver alguma coisa em atraso, o registro continua, não limpa. Certo? Portanto, E as multas de estacionamento também estão dentro disso? não, porque essas são leves e aqui não contam as contraordenações leves. Só contam as graves e as muito graves. Por isso é que eu disse que leves podem ter 500. Porque não conta para... São mais que são caras, na altura. Está bem, mas não conta para este sistema de pontos, ok? Nem conta para perder a carta. Ok? Agora, no caso... A Isabel está a dizer que está-me a ouvir ao longe. Estão todos a ouvir bem ou estão a ouvir mal? Ao longe? Eu ouço bem. Eu ouço muito bem. Olha, então não sei o que se passa. Mas podem sair e voltar a entrar. Eu acho que é o que está a fazer. Só isso aparece ao longe. É o eco? E eu vou comprar um microfone, prometo. Por acaso já pensei nisso. Um microfone para o computador.
Tipo daqueles do, como é que se diz, do podcast. Vamos equipar isto tudo. Pode. Pronto, vou comprar aqueles auriculares com o fone. Os headsets gamers. É? Headsets gamers. Exatamente. Tu já estás a usar, não é, João? Eu estou. Vês? E ouve-se melhor. Bem, então vamos lá. Tentar ouvir da melhor forma. Agora, pode acontecer antes dos 5 anos, do fim dos 5 anos, vocês começarem a perder pontos e chegar a um estado crítico, que podem ficar sem carta, até. Se chegar aos 0 pontos, ficarem sem pontos na carta, acabou, ardeu. Então vamos ver isso. Aqui. Reparem nas consequências. Isto é, então, se dos 12 pontos, ou 15 que tenham, ficarem com estes, isto é, se chegar até 5 ou 4, vão ver ali? O que é que vai acontecer? Vão ser obrigados a fazer uma formação. Obrigados a frequentar uma formação, uma ação de formação, para ganhar mais pontos. Estas formações são feitas em centros de formações próprios, em que depois o IMT da vossa zona vai-vos enviar uma cartinha para casa, com uma lista dos centros de formações possíveis, em que vocês têm que se inscrever, pagar e assistir à formação, ok? Durante umas horas. E depois da formação, sendo aprovada, claro, ganham mais pontos outra vez. Certo? Volta ao início. Pronto. Se, por acaso, acontecer de perderem mesmo mais e ficarem apenas com 3, 2 ou 1, o que é que vai acontecer? Obrigados a fazer novo exame teórico. Código. Aquele exame que vocês vão fazer agora, tem que fazer outro. E olha que muita gente está a acontecer isto. Está ou não está, meninos do TikTok? Quem é que já aconteceu? Aliás, temos alguns usuários da aplicação a estudar outra vez porque vão ter que fazer este exame. Porque perderam pontos, ficaram com 3, 2 ou 1. Sim? Agora, problema maior. Este. Se chegar aos 0 pontos, olhem. Cassação do título de condução. O que é isto? A cassação. Exatamente, a cassação é que ela vai à vida de vez. Já vou mostrar. Perceberam? É que fica mesmo sem ela, não há volta a dar. O sistema anula a vossa carta, tem que tirar outra. Depois, se quiserem tirar outra, claro. Fica impedido de tirar um novo título por um período mínimo de 2 anos. É 2 anos. Exatamente, essa pergunta também costuma sair, não é? Portanto, se for decidida a cassação do título de condução ao condutor, fica impedido de tirar um novo título por um período mínimo de 2 anos. Certo? Portanto, nada de perder muitos pontos, não? Olha, é isto que vos acontece. Por isso, não pensem também que a carta é definitiva, que é para sempre. Pode ser, desde que não cometam ou não vos aconteça isto. Agora, onde é que vocês conseguem consultar os pontos? Como é que sabem? Quantos pontos é que tem na carta? Onde é que se vai ver? Não. Já não é no IMTT, não. E por acaso agora não se chama IMTT, agora é IMT só. Onde é que vão ver? Alguém sabe? Nós estamos no século XXI. É num site, é aqui. É neste portal que se chama ANSR. Estou a ver aqui? Ora, o que é que isto quer dizer? A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Ok? É ali que se vai ver, então, os pontos. Como é que tem que fazer? Tem que fazer o registro. Aliás, é só seguir os passos, como qualquer outra situação. Reparem aqui, tem registar. Clicam ali em cima, tem que ter a vossa chave móvel ou a senha das finanças. Cliquem em registar, fazem primeiro o vosso registro. Depois do registro feito, podem ter acesso, como têm acesso ao portal das finanças, através da vossa chave móvel ou a senha, têm acesso então a este site, ok? E é aqui que vão confirmar os pontos que vocês têm lá, certo? Pronto, mas isto é só depois de ter carta, não é agora. Por isso não corram já para a internet a fazer o registro. É só depois de ter a carta. Agora,
estão a ver aqui o registro de infrações? Portanto, é o tal registro que estávamos a falar. O vosso registro, claro... E vou desculpe. AM ou AM? AN, AM. É para dar zero ao meu marido. AN, SR. SR. É Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Para dar zero ao meu marido. Obrigada. Nada. Pronto, depois, isto aqui é o vosso registro, ok? Em que vão ser registadas todas as vossas infrações, sejam leves, graves ou muito graves, mas para a contagem de pontos, ou subtração de pontos, só contam graves, muito graves e crimes rodoviários, certo? Portanto, aquilo que tínhamos dito. Depois, o que é que vamos ver aqui? As contraordenações, não é? Então, reparem, como tínhamos dito, nas contraordenações leves, o condutor só vai ter uma coima. Exatamente. Mais nada. Só paga a coima e está feito. Depois, nas graves e muito graves, é que tem duas sanções. A principal, que é a coima, a pagar, e a sanção acessória de inibição de conduzir. Isto é, ficam sem conduzir um tempo. Quanto é que fica na grave? Se for... Um mês ou um ano. Isso, mínimo um mês, máximo um ano. Nas muito graves. 2 meses a 2 anos. Exatamente. Porquê é que tem mínimo um mês, máximo um ano? Pode ser decidido, por exemplo, 3 meses? Na grave? Pode. Claro que o mínimo é, por exemplo, a primeira vossa contraordenação que vocês cometeram. Imaginem que é a primeira do vosso histórico. À partida aplicam apenas um mês. Foi a primeira vez. Mas se já são repetentes, isto é, reincidentes, à partida, se já não é a primeira vez, já é a segunda ou a terceira, vai aplicar mais tempo, não é? Sem conduzir. Tem que ter mais castigo. Entendem isso, não é? Por falar em reincidência, nunca vos saiu aí uma pergunta sobre isso? Uma pergunta sobre a reincidência? A ninguém? Não? Ups, espera aí. Ninguém? Só na faculdade? Não, aqui mesmo. Oh, não liguem. Isto foi de bolo. Onde é que anda a reincidência? Está aqui. Ora, reincidência. O que é que isto quer dizer? Aliás, o que é que quer dizer a palavra reincidência? É isso? Ninguém diz? Voltar a acontecer. Ora, imaginem, como temos uma... Aqui também só contam as graves e muito graves, não esqueçam. Como temos uma contraordenação grave agora, daqui a um mês ou dois cometemos outra. Estamos a ser reincidentes, certo? Isto é, não aprendemos com o castigo anterior, pois não? Voltamos a repetir a dose. Ora, a reincidência, isto é pergunta de exame que sai de vez em quando e vocês ficam a olhar para aquela resposta. Ora bem, o período da reincidência, reparem aqui, e é esta a pergunta que vocês costumam se enganar, é durante 5 anos. O tal registro, lembra-se que eu disse que o registro tem validade de 5 anos? O registro vai rodando, vai validando de 5 em 5. Então, o período da reincidência é durante 5 anos. Se durante 5 anos cometermos mais que uma contraordenação do mesmo tipo, ou grave, ou muito grave. Não quer dizer que seja a mesma contraordenação, é do mesmo tipo. Por exemplo, eu agora cometi uma contraordenação grave, o telemóvel, por exemplo. Daqui a um mês ou dois cometo outra contraordenação grave. Por exemplo, estacionar em cima de uma passadeira. Não é a mesma contraordenação, mas é do mesmo tipo, não é? Então estou a ser reincidente. O que é que vai acontecer ao condutor reincidente? Hã? Viram o que é que eu sublinhei? Isto é, o tempo mínimo da inibição de conduzir passa para o dobro. 10 anos. O mínimo. Por exemplo, então. 2 anos. Ó Paula, já estás aí? Só para saber. Então, diga comigo. As contraordenações... Diz? Espera aí que a Paula não está a conseguir. Vamos ver por partes. Não percebo o que é que se passa. Mas já consegue? Eu não estou a perceber.
Ó Paula, já caiu ou já está? Acho que agora já está. Ah, ótimo. Então, vamos lá pensar por ordem. Nas contraordenações graves e muito graves, temos que a coima e temos a inibição de conduzir, correto? Na inibição de conduzir das graves, dissemos que era no mínimo. É inibição de conduzir, ó meninos. Inibição de conduzir, no mínimo. Mínimo 1 mês, máximo 1 ano. Ah, vocês estão a misturar alhos com bugalhos. Mínimo um mês até ao máximo de 1 ano, correto? Isto nas graves. Nas muito graves, vamos pôr aqui a vermelho. Nas muito graves, mínimo. 2 meses, máximo 2 anos. Ok. Ok, sim senhor, está melhor. Assim já nos estamos a entender. Mínimo 2 meses até ao máximo 2 anos. Então, o que diz o artigo da reincidência é que se durante o período de 5 anos cometermos mais que uma do mesmo tipo, somos considerados condutores reincidentes, certo? E ao condutor reincidente, reparem no que diz aqui em baixo, os limites mínimos da sanção acessória de inibição de conduzir, portanto, a inibição de conduzir, o mínimo passa para o dobro. Isto quer dizer que o mínimo da grave passa para... 2 meses. 2 anos. Não, 2 meses a 1 ano. O mínimo é que duplica, não é o máximo. Estão a entender? Portanto, o tempo mínimo da inibição de conduzir é que vai duplicar. Então, na grave passa para 2 meses, no mínimo, até ao máximo de 1 ano na mesma, e aqui nas muito graves passa para o mínimo 4. Meses a 2 anos. 4 meses no mínimo, até ao máximo 2 anos. Duplica, é duplicar? Agora, esta pergunta da reincidência costuma sair, de vez em quando, não é daquelas que sai todos os dias, mas se sair vocês têm que saber responder que o período da reincidência é durante 5 anos. E onde é que vocês erram? Porque aparece lá uma resposta que diz 3 anos. E vocês normalmente respondem 3 anos porque fica com a ideia do tempo provisório de carta, que são 3 anos, não é? Mas isso é o tempo provisório, o regime probatório. A reincidência são 5 anos, ok? E então, o que é que vai acontecer? Também tenho outra pergunta que é essa, não é? O que é que acontece ao condutor reincidente? O tempo mínimo da inibição de conduzir dobra, passa para o dobro, o mínimo. Então, como eu estava a dizer, uma grave, tivemos o mínimo de 1 mês, não é? A primeira vez. À segunda, já vai ter 2 meses. E à terceira, já pode passar para 4, porque está sempre a duplicar. Por isso é que pode ser de 1 mês até 1 ano. Entenderam? Daí termos este tempo. Pode ser de 1 mês a 1 ano, na grave, como pode ser 2 meses a 2 anos, na muito grave. Entenderam? Por isso é que isto vai duplicando se forem reincidentes. Ó Luís, mas só uma pergunta. Se eu cometer, por exemplo, uma contraordenação grave e num período de 5 anos cometer outro, é isso? Sim. No período de 5 anos. No final dos 5 anos, o que é que vai acontecer? Limpa o registro e começa mais outra contagem. Sim? Muito bem. É automaticamente, sim. É. Vocês não têm que fazer nada, é automático. Mas lembrem-se sempre... Automaticamente, depois de 5 anos, renova. Exatamente. Agora, disse eu, e não esqueçam, que o registro só limpa se não tiverem nada em atraso de coimas. Porque se tiverem coimas em atraso que não tenham pago, o registro está sempre a contar. Certo? Muito bem. Isso. Agora, o que é que temos que ver? Quais é que são as contraordenações? E agora vamos aqui à listinha das graves e das muito graves. Ok? Pronto, normalmente vocês fazem para aqui uma confusão com as contraordenações. Aliás, já agora há pouco estavam a falar aí contraordenações graves, estacionamentos e por aí fora. Por isso, vamos por ordem, porque aqui vai aparecer uma listinha, não é muito grande, uma listinha de contraordenações, e não é muito grande porque não tem só esta página, até tem mais outra. Põe. São só estas, as graves. É que depois ainda tem as muito graves. Põe. Parece muito? Temos que saber isso tudo para o exame. Claro. Agora,
ouçam com atenção, porque isto parece muito, mas não é assim tanto. Ok? Isto faz sentido e tem lógica. Então vamos lá ver. Porquê? Porque a maior parte delas que são graves, que nós vamos ver agora, elas vão passar a ser muito graves em certas situações, como por exemplo, em autoestradas ou vias equiparadas. Ok? Então vamos seguindo aqui a lógica comigo. Vamos começar com a primeira linha, esta cá em cima. Olá Daniela Costa, boa noite. Entrou agora. Seguindo a ordem e o raciocínio, vão ver que isto não é assim tão complicado. Já agora, no material de estudo, na aplicação, se vocês forem ao material de estudo, pesquisem lá para baixo, tem um resumo, desta questão das contraordenações. Claro que as contraordenações que existem não dá para resumir, porque elas são estas, não dá para diminuir, não é? Mas ainda assim podem ler o texto das contraordenações mais facilmente. Ora bem, não dá para ampliar mais a imagem, mas vocês que estão aí em casa podem fazer assim. Mas eu ponho mais pertinho. Ora bem, o que é que diz a primeira? O trânsito de veículos... Chega? Senhor. Ih, como ela ficou pior que eu gostava. Ok. Ainda podes aproximar mais um bocadinho. Daqui a pouco está em cima de mim. Pronto, eu não quero que vos falte nada. Está melhor. Ora bem, vamos começar pela primeira. O que é que diz? O trânsito de veículos em sentido oposto ao legalmente estabelecido. O que é que isto quer dizer? Nós vamos em sentido contrário ou... Contramão? ou no mesmo sentido? Não, vamos contramão. Contramão. Exatamente. E acham que circular em contramão não ia ser grave? Claro que é, não é? Claro que é. Logicamente, não é? Por acidentes. Agora, é grave no geral e passa a ser muito grave onde? Nas autoestradas. Exatamente. Em autoestradas ou vias equiparadas, logicamente também passa a ser muito grave. Portanto, é só pensar, circular em contramão é uma contraordenação grave e que passa a ser muito grave nas autoestradas ou vias equiparadas a autoestradas. Certo? Depois, agora vem aqui esta confusão do excesso das velocidades. Isto é, toda a gente sabe que não se pode exceder a velocidade, pois não? Aliás, ao final da tarde estavam aqui a falar, quem é que me disse que ia andar na autoestrada a mais 120, que já não me lembro? Foi eu que disse. Pois. Imagina, ainda não tirou a carta, já está a dizer que vai a mais 120 na autoestrada. Pronto, mas foi um lapso. Não foi? Era para dizer que o máximo era 120 e eu disse o contrário. Eu percebi. Estou a brincar. Agora, para não estarmos a confundir a ler aqui este texto todo, vamos fazer aqui um pequeno resumo. Pode ser que é mais fácil. Então reparem. Sabemos à partida que não se pode exceder a velocidade. Correto? Então vamos começar com dentro da localidade. Dentro. Então, dentro da localidade, vamos fazer aqui um exemplo. Qual é o limite máximo de velocidade? Em geral? 50. Então, eu sei que não posso circular a mais 50 na localidade. Isto, em geral, atenção. Ok? A ligeiros ou motociclos, sabemos que o limite máximo é 50 km/h. Correto? Se eu exceder a velocidade, isto é, a mais 50, qual é que será a contraordenação? 80. Não, se eu for a mais 50. É grave. É grave. E não há leves? Hã? Será que não há? Se for a mais de 20 km do que 50, já passa a grave. Isso. Então imaginem, eu tenho um limite de 50, vou a 55 ou a 60. Será que já é grave? Ainda não. Então, É leve. exato. Mais de 50 é leve. Começa em leve, não é? Isso. E passa a ser grave quando? A partir de quanto? Mais de 70. Ou 70. 70. É mais 20 acima do limite. Ora, se o limite é 50, mais 20 dá quanto? Exatamente. Então, a partir dos 70 é grave. Certo? Depois passa a ser muito grave a partir de quanto?
Isso. Exato, Rominique. Então, superior a 40 km/h acima do limite, passa a ser muito grave, que é a partir dos 90. Pronto, e é isto que vocês têm que pensar. Estamos numa localidade. Estou a conduzir um automóvel ligeiro ou um motociclo. O limite é 50, por exemplo, não é? Ir acima dos 50 começa numa contraordenação leve, por exemplo, a 60 ainda é uma contraordenação leve, mas a partir dos 70, como já está 20 km/h acima do limite imposto, passa a ser grave. A partir dos 90, como já está 40 km/h acima do limite, passa a ser muito grave. Correto? Isto numa localidade. Agora vamos ver fora da localidade. Ora, vamos. Mas isso não se aplica aos outros, por exemplo, aos que têm Não. 40 e assim. Aplica só aos ligeiros e motociclos. Ok. Para já. É para não fazer confusão. Agora, fora da localidade. Por exemplo, uma situação fora da localidade. Onde é que vocês conhecem? Ó, vamos ali onde o João vai exceder os 120. O Ju... Exato. Qual é o limite máximo na autoestrada? 120. Então, vamos dar o exemplo da autoestrada. 120. A mais 120, a contraordenação é? 140. Não, a mais de 120 começa em leve, não é? Portanto, é leve a exceder. Quando é que passa a ser grave? Quanto mais 140 neste caso. Nope. Já é superior a 150. Porquê? Porque é mais 30 neste caso. Ok? Portanto, fora da localidade, em vez de ser os mais 20 mais 40, como dissemos na localidade, é mais 30 km/h acima do limite para ser grave. Ok? Esqueci-me de escrever aqui, mas é grave. E para ser muito grave, tem que ir a mais de... Jesus. É mais 60 em cima do valor normal. Exatamente, mais 60 acima do valor. Ora, 120 mais 60 dá quanto? 180. Isso. Então, é muito grave a partir dos 180. Sim? Pronto, dá para perceber a lógica? Pensamos, ligeiros e motociclos. Dentro da localidade é mais 20 ou mais 40. Isto é, exceder começa em leve, 20 km/h acima do limite passa a ser grave, 40 km/h depois do limite passa a ser muito grave, dentro da localidade. Fora da localidade é 30-60, isto é, se o limite é 120, mais 30 dá os 150, não é? Portanto, mais 30 acima do limite passa a ser grave e mais 60 acima do limite passa a ser muito grave. Pronto, agora, quando vos acontecer isto no dia-a-dia, vocês vão ler melhor os artigos. Só a partir dos 180 que é muito grave. Sim. Porque é 60 acima do limite. É só como a quem diz, não é? Pronto, agora digo eu, no vosso dia-a-dia, depois, quando se isto acontecer, não é? Vocês vão ter que saber que contraordenação é que cometeram. Mas também é o que via lá escrito na cartinha, porque vocês vão receber uma notificação com a velocidade que iam a circular naquela via, não é? E depois vão ver que realmente isto acontece. Agora, o que é que pode acontecer no teste de código, que é o que vos interessa agora, não é? Que perguntas é que costumam sair acerca disto? Querem ver? Facilimo. É uma pergunta que costuma sair. E não é assim muito difícil. Por exemplo, aparece uma situação de um sinal destes. Aqui. Ok. Então imaginem, a imagem não é esta, mas vocês de certeza que se vão lembrar, alguns de vocês vão se lembrar quando eu estiver a explicar. Aparece uma imagem dentro da localidade e aparece à vossa frente um sinal igual a este, mas com o limite 30. Ok? Tenho 30, fim de 30. Está um sinal assim mais à frente e diz fim de 30 em vez dos 40 que estão aqui. E diz que o condutor circula a 80 km/h. E pergunta qual é a contraordenação. Nunca viram essa pergunta?
Ora, vamos fazer as contas. Muito só. Vamos lá fazer contas. Portanto, imaginem aqui, agora, não diz 40, diz 30. Estão a perceber? É um 3. Então, antes do sinal, eu estou antes do sinal, não estou? Calma. Eu estou antes do sinal, certo? Então, se eu estou antes do sinal, qual é o meu limite de velocidade? 30. Então, se eu vou a 80, quantos quilómetros hora acima já vão? 50. E então, se estamos dentro da localidade, 50 km hora acima do limite, qual é a contraordenação? Muito grave. Nunca vos saiu esta pergunta? Não. Pois, mas é esta que costuma sair. Ok? Então é só fazer as contas. Se o limite, por exemplo, é 30, vai a 80, estão a cometer uma contraordenação muito grave. Porque já vai a 50 acima do limite. Entenderam? É só fazer contas. É isso. Pronto, está entendido assim no geral? Das velocidades. Agora, tem para aqui mais um textozinho que não vou, eu, como eu disse, não vou fazer muita confusão, senão, se isto já é confuso, ainda mais confundem, não é? Pronto, como estava a dizer a Paula, e bem, isto é se nós estivermos a conduzir um automóvel ligeiro ou um motociclo, porque se forem outros veículos já é diferente. Mas honestamente eu não vou estar aqui a especificar muito, senão vamos fazer uma confusão a isto sem necessidade. Como eu disse, a pergunta teórica que sai é esta do limite de 30, por exemplo, é só vocês fazerem as contas. Está dentro da localidade, 20 km hora acima do limite é grave, 40 km hora acima do limite é muito grave. Depois é só ver qual é o limite e fazer as contas. Se é grave ou se é muito grave. Entendido? Pronto, que assim não fazemos tanta confusão. Pronto, estas alíneas todas estão aqui, têm a ver com as velocidades. Depois tem esta, aqui em baixo, que diz o trânsito com velocidade excessiva. Reparem na diferença. Aqui em cima nós dissemos o excesso de velocidade, certo? Mas aqui, agora, já vamos dizer velocidade excessiva. Qual é a diferença? Excesso de velocidade. Excesso de velocidade. Vai a mais velocidade do que o limite. Qual delas? O excesso de velocidade ou a velocidade excessiva? O excesso vai acima do limite que é permitido. A velocidade excessiva vai acima do limite do que na estrada permite. Disseste a mesma coisa. Não, as condições da estrada. Ah, está melhor. É isso mesmo. Olá, Daniel. Então, vamos lá ver. O excesso de velocidade é aquilo que nós estávamos a dizer até aqui. Isto é, estamos a exceder um limite que está imposto. Temos o limite imposto e nós estamos a exceder esse limite. Isso é excesso de velocidade, certo? Estamos a exceder. A velocidade excessiva quer dizer o quê? Que eu não imobilizei o veículo no espaço livre e visível à minha frente. Isto é, bati porque ia com velocidade a mais. Posso não ir a exceder a velocidade. Imaginem, numa localidade, o limite é 50. Eu posso ir a 30, estou dentro do limite, certo? E bater. Ora, se eu não conseguir imobilizar o veículo num espaço livre e visível à minha frente e bati, é porque ia com velocidade a mais para aquelas condições. Estão a entender? Então é isso. Por isso é que diz aqui, deixa-me apagar, o trânsito, aqui, nesta que estamos a ler, o trânsito com velocidade excessiva para as condições ou as características do veículo ou da via, para as condições atmosféricas ou de circulação, ou nos casos em que a velocidade deva ser especialmente moderada. Isto é, se eu não modero a velocidade, é considerado velocidade excessiva. Perceberam? Pronto. Por isso, meus amigos, olhem um conselho. Sempre que vocês, no tempo provisório de carta, batam em alguém, o que é que se considera? Imaginem que vocês vão e batem. Não é excesso de velocidade, é velocidade excessiva. Se vocês batem em alguém, está aqui. Certo? Qual é a contraordenação? Então, 2 graves no tempo provisório de carta, 2 batidelas que vocês dão em alguém, o que é que podem considerar? Adeus carta, porque cometeram 2 contraordenações graves. Por isso, atenção quando batemos em alguém. Na verdade, estamos a cometer isto. Uma contraordenação grave.
Agora, eu sei que pode acontecer, e acontece muito no dia-a-dia, encostou, não é? Já não dizemos um acidente grave, mas dar uma batidela em alguém, a autoridade não foi lá, certo? Mas se isto cai no vosso registro, e é esse o problema, é considerado uma contraordenação grave. Por isso, cuidado, para não andar a bater. É só um conselho. Por exemplo, nesses casos tem de se assinar aquele papel ou A declaração. declaração amigável, sim. Mas na mesma pode cair no registro. Chamarem a polícia. Espera aí, desculpa, diz lá outra vez, João. Nessas situações, por exemplo, eu bato, mas não faço muito estrago. Pode ser a contraordenação grave, certo? Se chamarem o agente, Só se chamarem o agente. exatamente, por isso é que eu estava a dizer, se ninguém viu, não é? Mas se chamarem o agente, pode Como ser. circular a mais de 120 na autostrada, se ninguém viu. Não se diz isso. Mas pronto, é isso mesmo, ok? Olha, para a próxima aula nós vamos preencher a declaração amigável, não se preocupem. Ora, vamos continuar. Agora, outra linha que sai muito nos testes e vocês fazem uma mistura e uma troca de tintas. E é muito fácil de perceber. Reparem no que diz aqui, nesta. Agora. O desrespeito das regras e sinais relativos a quê? Distância entre veículos, cedências de passagem, ultrapassagem, mudança de direção ou de via de trânsito, inversão de sentido de marcha, início de marcha, posição de marcha, marcha atrás e atravessamento de passagem de nível. Ora, o que é que nós temos aqui englobado? Manobras. Certo? E é só isso que vocês têm que pensar. Manobras. Ora, se existem regras para nós cumprirmos nas manobras que temos que fazer e não cumprirmos essas regras, em geral, a contraordenação é grave. Então, saem muitas perguntas nos testes que é uma ultrapassagem num local onde não podem fazer, uma inversão de marcha, uma marcha atrás. É verdade ou não é? Isto é, saem perguntas com manobras diferentes. Mas, no fundo, todas elas, a contraordenação é grave. Certo? E que passa a ser muito grave onde? Autoestrada. Exato. Em autoestradas ou vias equiparadas. Por isso, por exemplo, inverter o sentido de marcha num túnel. Qual é a contraordenação? Muito grave. Onde é que está a autoestrada? É grave. Se eu disser apenas num túnel. Não disse que era numa autoestrada, pai, não? Estão a ver como eu digo que é fácil de trocarem isto? Ora, vamos pela lógica outra vez. Qualquer manobra que se faça no local onde é proibido é, em geral, uma contraordenação grave. Seja ultrapassar, seja inverter a marcha, seja o que for, em que local for. Se é proibido, é grave. E só passa isto tudo a ser muito grave nas autoestradas ou vias equiparadas a autoestradas. Por isso, inverter o sentido de marcha num túnel é proibido, certo? Certo. É grave. Mas se virem que o túnel é numa autoestrada, é muito grave. Mas se não for autoestrada, é grave. Entenderam? Então é só pensar nisto. Manobras. É grave ou muito grave se for na autoestrada ou via equiparada à autoestrada. Certo? Percebido agora? Muito bem. Depois, parar ou estacionar nas bermas das autoestradas. Esta, a última. Ora, sabemos que na autoestrada não podem nem parar nem estacionar em lugar algum, pois não? Nem na berma, nem na faixa de rodagem. A faixa de rodagem é onde circulam os veículos. A berma não foi feita para parar nem estacionar, pois não? E atenção que esta paragem que está... Calma. Esta paragem que está aqui não é em caso de avaria. Esta paragem que está aqui escrita é para cargas e descargas, entrada e saída de passageiros. Porque se fosse uma avaria, como é que se chamava? Forçado parar. Paragem forçada. Exatamente. Então, a paragem que está aqui a proibir é para cargas e descargas, entrada e saída de passageiros ou estacionar. Na berma é uma contraordenação grave. Certo? Mas, se for na faixa de rodagem, tem que fazer o registro para o Magalhães Lemos.
Não é? Quem é que vai estacionar o carro na faixa de rodagem na autoestrada? Se for numa paragem, não custa, mas Eu não estou a falar dessa. Estou a falar de um estacionamento ou de uma paragem para cargas e descargas, entrada e saída de passageiros. Quem é que quer fazer isto numa autoestrada no meio da faixa de rodagem? Por isso é que eu disse, quem fizer isto vai fazer o registro no Magalhães Lemos, só pode. Perceberam? Como é lógico, essa era muito grave, não é? Muito bem. Primeira página. ser considerado crime. E pode. Foi uma dissidência muito grande. E pode ser considerado crime. Qualquer contraordenação pode ser considerado crime, desde que ponha em causa a vida dos outros. Não é? Agora, a primeira página, check. Só falta a segunda. Ainda nas graves, imaginem, não é? Agora, vamos continuar. Esta cá em cima, regras dos veículos pesados de mercadorias e conjuntos de veículos nas autoestradas. Quem é que conhece esta regra? Vou esperar que alguém me diga. Ninguém? Ora, vou ter que ser eu a dizer mais uma vez, não é? Oliver, por exemplo, se disser um sinal de proibição de, por exemplo, automóveis pesados e um automóvel pesado for por aí. Não. Isto é, vamos às autoestradas. Está toda a gente a imaginar uma autoestrada? Sim. Uma autoestrada, para ser autoestrada, tem que ter no mínimo quantas vias de trânsito? 4 como, Márcia? Em cada sentido ou nos dois? Então temos que ter em cada lado 2 vias no mínimo, não é? 2. Mas, se a autoestrada tiver 3 vias, 3, o que é que acontece? Nem todos podem usar as 3 vias. Então, até vou desenhar aqui uma autoestrada. Acho que não podem estar ao lado mesmo, não é? Esperem lá. A autoestrada, já sabem que o AE é a autoestrada, certo? Então, imaginem, a nossa faixa de rodagem tem 3 vias de trânsito. Assim. Ok. Se temos 3 vias de trânsito, a pergunta é se toda a gente pode usar as 3 vias. Não. Isto é, na terceira via, ou mais se tivesse, não podem ir os pesados de mercadorias, e atenção que é pesados de mercadorias, caminhões, e conjuntos de veículos, que é veículos com reboques, com mais de 7 metros de comprimento. Certo? Então a regra aplica-se aos pesados de mercadorias e conjuntos de veículos com mais de 7 metros de comprimento, que só podem usar as 2 vias mais à direita. Estas 2. Não podem ir à terceira. Sim? Isto é, eles têm que circular na via da direita como toda a gente. E só podem ultrapassar pela via do meio. Já não podem ir à terceira. Sim? Atenção que há um erro numa pergunta de exame em que tem uma autoestrada com 3 vias e na terceira via, nesta, vai um pesado de passageiros, um autocarro. E pergunta se ele pode usar aquela via, sim ou não? O autocarro pode, se estiver a ultrapassar, não é? Mas o autocarro pode. Não podem é os pesados de mercadorias. Isso. Então, se repararem, é o que diz aqui na contraordenação, não é? Ups, espera aí. Qual é a máxima da altitude, da altura? Não é a altura, é a comprimento. Portanto, é para atenção, é para todos os pesados de mercadorias, qualquer um, pesado de mercadorias, e conjuntos de veículos, veículos com reboques, com mais de 7 metros de comprimento. Ok? Então, esta é a regra que nós estamos aqui a definir. Reparem, diz ali, de respeito às regras de trânsito, automóveis pesados e conjuntos de veículos. Claro que aqui está resumido, mas depois a regra, no todo, é que diz que é para pesados de mercadorias e conjuntos de veículos com mais de 7 metros de comprimento. Ora, se eles não cumprirem esta regra, estão a cometer uma contraordenação grave. E normalmente a esta, o que é que as pessoas respondem no geral? Por ser uma autoestrada,
acham que este condutor do pesado estava a cometer uma contraordenação muito grave. Estão a entender? Por isso, nem tudo na autoestrada é muito grave. Quase, não é tudo. Quase tudo na autoestrada é muito grave. Quase. Mas há algumas que são graves. E, aliás, já vimos duas. Já vimos aquela anterior, a de parar a estacionar na berma da autoestrada, é grave. E agora esta. O de respeito às regras dos pesados de mercadorias e conjuntos de veículos com mais de 7 metros, se não respeitarem a regra, também estão a cometer uma contraordenação grave, apesar de ser uma autoestrada. Certo? Muito bem. Estou-vos a dar sono? Estou. Ainda não acabou. Agora, seguinte, atenção que isto aqui é diário. Todos os dias toda a gente comete assim uma contraordenação destas. Não pertençam ao grupo. Está a ter sono? Tem que acordar. O que é que diz aqui? A não cedência de passagem aos peões. Ora, toda a gente sabe que tem que ceder a passagem aos peões, o condutor, não é? Seja na passadeira, seja nas mudanças de direção. São os mais perigosos. Pois. Então, em passadeiras ou mudanças de direção, em cruzamentos e entroncamentos, se não cederem a passagem aos peões, a contraordenação é grave. E normalmente acham logo que é muito grave. Mas não é, é grave, está aqui. Só se for na autoestrada, não é? Estava a ver se vos apanhava, a ver se vocês... Eu estou a ver se vocês estão acordados. Claro que na autoestrada não há peões. É. Acho bem, acho bem. Pronto, perceberam dos peões? Não se dê passagem aos peões é sempre grave, ponto final. Sim? Outra, luzes. Estão a ver aqui esta linha que fala das luzes? Esta, seguinte. Ora, resumindo e concluindo, o que é que nós temos que saber? Não usar as luzes obrigatórias, se não as usarmos, a contraordenação é grave. Isto é, tudo que seja obrigatório. Seja médios, seja piscas, seja luzes no voeiro quando está no voeiro. Isto é, seja o que for. Qualquer situação de luzes que sejam obrigatórias e o condutor não as use, a contraordenação é grave. Caso contrário, se for numa autoestrada, qual é a contraordenação? Se não usarem as luzes obrigatórias na autoestrada? Muito grave. Muito grave. Estão a ver como isto vai fazendo no sentido? Vai fazendo lógica? Certo? Muito bem. Depois, álcool. Vamos fazer aqui um resumo ao álcool. No geral, em condutores em geral, a taxa de álcool começa a ser grave a partir de quanto? 0,5. Isto é, 0,5 gramas é grave. E passa a ser muito grave a partir de quanto? 0,8. Exatamente. E passa a ser crime a partir de... A partir do 2. Exato. Então, isto é no geral, certo? 0,5 grave, 0,8 muito grave e a partir do 0,2 crime. Mas se forem vocês no tempo provisório de carta, comecem 0,2 para ser grave, 0,5 para ser muito grave e crime. Criam. É não é mesmo 1,2. O crime é igual para todos os condutores, não é? Isto é, crime é 1,2 para todos. As contraordenações é que são diferentes, as taxas, para quem é condutor provisório, que é o vosso caso, ou condutores profissionais, no exercício da condução. Motoristas, táxis, por aí fora, não é? Ok. Então, motoristas profissionais ou condutores provisórios começam em 0,2 para ser grave, 0,5 para ser muito grave e 1,2 para ser crime. Pronto. É só isto que tem que saber. Mais nada. Percebido? Outra, grave. A não utilização de sinal de pré-sinalização de perigo. Que sinal é este? É o triângulo. Isso. Aquele triângulo, caso avarie ou tenha um acidente, tem que sinalizar o local, não é? Então, o triângulo, caso seja obrigatório e vocês não o usem, a contraordenação é grave. E passa a ser muito grave, onde? Nesta autoestrada. A autoestrada ou via equiparada à autoestrada. Muito bem. Esta, já falámos hoje, a utilização do telefone durante a marcha do veículo, durante a condução.
de que implica o manuseamento continuado do telemóvel, a contraordenação é grave. E perdem 3 pontos. E nesta tal como a do álcool, ok? Muito bem. Depois, olhem esta. Parar e estacionar em cima da passadeira, na passagem para peões. A contraordenação é grave. Quem se lembra de falarmos aqui nas regras de paragem e estacionamento? Já falámos com alguns de vocês. Em que dentro da localidade, se não cumprirmos regras de paragem e estacionamento, em geral, atenção que estamos a falar só da paragem e estacionamento, dentro das localidades, em geral, qual é a contraordenação? Leve. Só há 2 graves dentro das localidades. É passadeira E e onde tem aquelas sinalizações de pessoas com deficiência. exatamente. Nos lugares para veículos com dístico de deficiência. Ok? Só existem essas 2 graves dentro da localidade. De resto, se não cumprirem regras de paragem e estacionamento, é leve. Em cima de um passeio, em segunda fila, o que for. É tudo leve. Só há 2 graves nas localidades, não esqueçam. Que é esta das passadeiras e a dos lugares para veículos com dístico de deficiente. Muito bem. Depois, desculpem, essa do lugar com dístico de deficiente não está ainda aqui na lista porque isto foi atualizado agora há pouco tempo. Certo? Depois, aqui esta. Deixa-me tirar isto. Senão vocês não vão conseguir ler tudo. Aqui esta fala do transporte de passageiros menores ou inimputáveis. O que é que isto quer dizer? A responsabilidade é do condutor, se forem menores ou pessoas a quem não podem ser atribuídas culpas. A responsabilidade é do condutor e, nesse caso, o condutor comete uma contraordenação grave se eles não fizerem o uso dos acessórios obrigatórios. Certo? Tipo a cadeira, o cinto, o que for. Muito bem. E esta última grave, a falta do seguro, que normalmente também dizem logo que é muito grave. Mas ainda bem que vocês pensam que é muito grave, não é? Que é para depois não se esquecerem de pagar o seguro. Mas, na realidade, a falta do seguro obrigatório é contraordenação grave. Sabem quanto é que pagam no mínimo do seguro? A contraordenação é grave, mas sabem quanto é que pagam no mínimo? 150? E é caro, esta é cara. 500 euros. Quer pagar o seguro? Mais vale pagar o seguro, exatamente. 500 euros esta, atenção. Já agora, outra que também costuma sair sobre o preço a pagar é do álcool. Fica quase mais caro do que a carta de condução. Exatamente. Agora, do álcool, quanto é que pagam do álcool? Se for grave, qual é o valor da coima? No mínimo 250, grave, 250 euros até quanto? 1250. E é muito grave. É o dobro. Passa para 500 no mínimo a 2500 euros no máximo. Pois é. É isso mesmo. Ok. Já acabámos as graves. Agora só falta ver as muito graves, que também já vimos quase todas. Não é? Na realidade já ouvimos quase todas as contraordenações muito graves. Então vamos lá ver. Algumas que ainda não vimos. Por exemplo, esta cá em cima. Parar ou estacionar nas faixas de rodagem fora das localidades. Reparem, fora das localidades nunca podemos nem parar nem estacionar na faixa de rodagem, na estrada. Só podemos fora da faixa de rodagem. E quando eu digo fora da localidade, não estamos aqui a incluir a autoestrada. Estamos a falar, por exemplo, uma zona fora da localidade. Na berma é permitido, mas na faixa de rodagem é proibido. Só que se estivermos a menos de 50 metros de um local de visibilidade reduzida, a coisa torna-se pior. Porque reparem, fora da localidade, no local de má visibilidade, em que a velocidade é, por exemplo, 90 km/h, não acham perigoso parar ou estacionar quase em cima de uma curva perigosa? De pouca visibilidade? Claro que sim. Claro que sim. Então, claro que é uma contraordenação muito grave, não é? Muito bem. Depois, aquilo que também dissemos, na autoestrada, nas vias, na faixa de rodagem. Aquela que eu disse que ia para o Magalhães Lemos, lembram-se? Parar ou estacionar na faixa de rodagem da autoestrada. Claro que é muito grave, que é o que está aqui. Claro que sim, também. Exatamente.
Agora, aqui, estacionar à noite fora da localidade, na faixa de rodagem, à noite não é sempre considerado local de má visibilidade, porque fora da localidade não temos iluminação. Então, à noite é sempre, seja onde for, considerado local de má visibilidade. Ali na Agrela, por exemplo, não é? Estacionar na Agrela, toda a gente conhece a Agrela? Quem é do Porto, se calhar não. Oh, Manuela, você sabe onde é? Eu não conheço. Conhece? Não. Nunca veio a Passos Ferreira? Eu já fui em trabalho, mas não posso. Mas veio pela autoestrada, não é? Era conhecer. Mas se vierem, por exemplo, do Porto, por Alfena, pela Estrada Nacional, Alfena... Hã? O meu marido trabalha na Alfeira. Pronto, depois da Alfena para Passos Ferreira, vem pela Serra da Agrela. É isso. Exatamente. Exatamente. A Sara conhece. Pronto. Na Agrela à noite aquilo é um bocado perigoso. E de dia está amanhã, não é? Mas na Agrela à noite, claro que ainda era pior. Estacionar na faixa de rodagem durante a noite, ali num local sem luz nenhuma, é perigoso. Muito bem. Esta do triângulo já falámos, a falta do triângulo, do obrigatório, quando há um acidente ou uma avaria, que dissemos que regra geral era grave e passava a ser muito grave na autoestrada ou na via equiparada. Esta não falámos, mas vocês já devem saber que causar encandeamento com os máximos, isto é, os máximos de modo a provocar encandeamento, é muito grave. Exatamente. Só uma pergunta, agora que falaste nisso, ali não devia ter tipo postos de eletricidade ou alguma cena assim? Não é obrigatório porque é fora da localidade, Pois, mas aquilo ali, meu Deus. mas temos À que... noite é muito mau. E se calhar há pessoas que não gostam de muita luz lá. Pois, também é verdade. Não é? Se me faço entender. Quem não conhece a Serra da Agrela, olha, não vai perceber o que eu estou aqui a dizer, não é? Mas já devem ter percebido. Ok, vamos continuar. Agora, olha esta aqui, faz todo o sentido que seja muito grave. Entrar ou sair das autoestradas por locais diferentes dos acessos a esses fins destinados. Isto é, querem entrar numa autoestrada pela saída? Ou querem sair pela entrada? Ora, se o fizerem é muito grave, não é? Faz sentido. Muito bem. Ou esta... Pode ser um acidente que está em contramão, digamos. Mas isso é diferente. Por exemplo, aqui esta que diz a utilização nas autoestradas dos separadores físicos. O separador, imaginem que no separador tem uma abertura. Podem usar essa abertura para ir para o lado contrário? Se houver sinalização a permitir, pode. Às vezes fazem obras, não é? E nas obras eles abrem lá uma abertura e põem a pessoa a circular naquele sentido. Mas isso é só houver exceções. Claro que nós não vamos aproveitar uma abertura no separador central para ir para lá, porque sim, não é? A estrada tem que estar sinalizada. Claro que é muito grave, não é? Ok. Depois, esta também falámos logo no início, do trânsito em sentido oposto. Lembram-se da contramão? Regra geral era grave, passava a ser muito grave nas autoestradas ou vias equiparadas. Depois, esta linha muito grande que está aqui em baixo, a última. Se vocês repararem, lembram-se de eu falar daquele grupinho das manobras todas? Inversão de marcha, marcha atrás, ultrapassagem, aquele grupo das manobras. É isto. Era grave no geral, isto é, não cumprir as regras das manobras, e passa a ser muito grave em autoestradas ou vias equiparadas a autoestradas. Sim? Muito bem. Depois, não querem que eu repita as velocidades, pois não? O exceder as velocidades, mais 20, mais 40, mais 30, mais 60, lembram-se? Não vale a pena repetir, ok. O álcool também não vale a pena repetir, pois não? Não, já sabem. Agora, estas que cometem assim muito. Onde é que anda a coisa? Está aqui. Aqui. Esta e esta. As três muito graves mais cometidas. Primeira, o desrespeito da obrigação de parar por imposto por sinal regulamentar dos agentes ou pela luz vermelha da regulação do trânsito. Isto é, não parar perante a ordem do agente, não parar no sinal luminoso vermelho, por exemplo. É muito grave, certo? Pronto, esta também acho que ninguém se esquece. Vermelhos e agente é muito grave. Esta, paragem obrigatória nos cruzamentos e entroncamentos. Qual é o sinal da paragem obrigatória? Stop. Não parar no stop, muito grave.
Esta, a seguinte, esta aqui. A transposição ou pisar uma linha contínua que separa os dois sentidos de trânsito. Muito grave. Portanto, são das 3 mais cometidas no dia-a-dia, que é não parar no vermelho, não parar no stop, pisar ou transpor uma linha contínua. E pronto, o agente não é assim tão cometido, acho eu, mas o agente, claro que é muito grave. Entenderam estas 3? Pronto. Muito bem. Depois, esta ainda não acabou, dona, calma. A vida ainda não acabou hoje. Já temos muito para lhe dar. A condução sob influência de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas. Atenção, que substâncias psicotrópicas é logo muito grave. Não há leve, não há grave, só é muito... Só é não. Começa logo em muito grave ou crime. Conduzir sob influência de substâncias psicotrópicas é muito grave logo. Ok? Ponham-se finos. E dá para perceber que agora em vez de, há o bufa do balão, não é? Bufar o balão para o álcool. E para as drogas, como é que eles fazem? Ao sangue? Exatamente, tipo quando era do Covid, lá com o cotonete. É tipo isso. É a matéria gatoa. Exatamente. Por isso, e também dá com anel sanguíneos, claro que sim, não é? Mas... Não é só sangue, cheguei a fazer muito. Exato. Lá vão eles todos lá. Tira sangue, não é? Por isso, olha, é logo muito grave. Depois, onde é que falta? Está quase a acabar. Podem respirar de alívio. Esta, meninos e meninas, conduzir um veículo para o qual a vossa carta não permite. Por exemplo, estão a tirar a carta de ligeiros, certo? Podem conduzir um pesado de mercadorias? Não. E se o fizerem, estão a cometer uma contra-ordenação muito grave. Então não estamos a ver a lista das muito graves? Pois, Rodrigo, muito grave. Ah, eu percebi grave. Muito grave. Muito grave. Além do crime. Por exemplo, neste momento, meninos, que ninguém tem carta. Quem é que anda a conduzir sem carta? Alguém vai te dizer que anda com você. Eu sei lá. Alguém quer acusar-se? Que ninguém nos está a ouvir aqui? Olha, mas eu tinha amigos que faziam isso. Olha, aqui no TikTok, eu. Só à noite pronto, menos mal. E aqui, ninguém se acusou? Ó, Rominique, esses risos quer dizer o quê? Bem, não interessa. Nada está já. Vamos supor que alguém conduz sem carta, comete alguma contra-ordenação. Quem não tem carta comete alguma contra-ordenação? Não. Não é condutora, não tem registro. Isto é, quem não é condutor, não tem carta, não tem registro. Não comete nenhuma contra-ordenação, mas comete o quê? Crime. É crime conduzir. Ah, mas não comete nenhuma contra-ordenação, percebeu? Agora, crime comete. Exatamente. Agora, Inibido a tirar a carta durante não sei quanto tempo. depois o juiz é que vai decidir, porque é crime, tem que ir a juiz. Olha, a Paula está a dizer que já viu muitos casos em tribunal. Por acaso, é verdade, cada vez há mais gente a conduzir sem carta. Muita gente. Incentiva a tirar cartas de condução. É? O contrário. Diz? O contrário, geralmente o juiz incentiva a tirar cartas. Ah, eu sei. Normalmente, aliás, se estiverem a tirar a carta, até podem ter uma atenuação. Eu já preenchi muitas declarações para ir para o tribunal. De alunos meus, pronto. Não vou acusar ninguém, mas tive muitos já. Que depois faço uma declaração para levarem ao tribunal, para confirmar que estão a tirar a carta e não sei o quê. Pronto. Bem, não conduza sem carta. Mas agora pensem, já vão ter carta, já têm carta. Daqui a uns tempos, não é? E no caso... Não, Vanessa. Se venceu, já não podes conduzir. Mas agora imaginem, no caso que já têm carta, conduzir um veículo para o qual não estão devidamente habilitados, além de ser crime, porque é crime na mesma,
como já são condutores, já têm o tal registro, já vai ser registada uma contraordenação muito grave. Portanto, tem duas. Tem a contraordenação muito grave e o crime. Não é? É. Se eu digo é porque é. E última para acabar. Que horas são? Olha, até já passa da hora. Abandonar o local do acidente caso haja mortos ou feridos. Claro que não se pode fazer isso, não é? Mas se abandonarem o local do acidente e havendo mortos ou feridos, além do crime, estão também a cometer uma contraordenação muito grave. Muito grave. Pois é. Olha, este dia deu uma televisão, matou uma rapariga e fugiu. Eu Foi que eu vi na televisão também esta semana. E sabem, mas tem acontecido muito. Foi. Foi. Olha, mas eu tenho ouvido muito esses casos e o que é que eu penso? Às tantas, é alguém que não tem carta e com medo põe-se a andar. Depois o senhor foi se entregar. Mas ele entregou-se duas Ele vezes entregou-se depois. mais tarde. Ah, esse foi, exatamente. Mas há outros que fogem e nunca mais aparecem, não é? É isso. Mas sei lá, às vezes o peso da consciência é maior, não é? Sim. Sim, Porque ele ia mandar mensagem por telemóvel. pois. E cada vez há mais acidentes por causa do telemóvel, não é? Quer dizer, não é por causa do telemóvel. É por causa do condutor. Que se põe a olhar para o telemóvel. Ora, meus amigos. Ah, é o Tiago Grila, exatamente. Quer dizer, ele agora está a dizer que não, que disse aquilo só para ganhar visualizações. É. Bem, meus amigos, estão cansados de me ouvir ou ainda não? Sim. Calma, sente-se. Já se está a levantar, olha. Hoje a aula é até às 2 da manhã, não é? É até às 10. Até às 10. Onde é que já vão às 10? Olha, eu estou pior que vocês. Eu comecei já de manhã a trabalhar e estou aqui ainda. Esperem lá. Meninos, amanhã é quinta-feira. Que horas é a aula? Eu vou apanhar. Amanhã às 4. Eu estou a trabalhar. Às 4 e depois às 6h30. Depois sai às 8. Ó meninos TikTok, quem é utilizador da aplicação, eu disse à tarde e volto a dizer agora, e para vocês também, se quiserem, depois, para já está disponível para quem é Android, os iPhone daqui a nada já têm isso também disponível, mas para já podem ir à aplicação, hã? É injusto para quem tem iPhone. Mas daqui a nada, porque primeiro fica no Android e depois fica no iPhone. Pronto, então olha, se for à aplicação já vê as últimas aulas, lives que eu fiz na aplicação, estão lá gravadas. Ainda bem. E eu agora tenho que ter... Ligar? Não, Ainda não. ainda não. E Pouquinha diz lá o Não estou a ver ninguém, peraí. Depois não, é a pipoca. Não, você não está com a câmera ligada, eu não vejo. Mas não vem, porque eu tenho a câmera desligada. Ah. Bem, meninos, agora sim podem ir embora, estão liberados. Amanhã estamos de volta. Também antes assim. Tchau. Até amanhã. Meninos da aplicação, podem ver quem é Android, as aulas gravadas. Tchau, 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 tchau. Cá, falta chocolate. Posso ligar? Tchau, TikTok.